Queridos, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Agradecido pelo convite, pastor Eliseu, Ministério de Famílias, Hugo. Que Deus continue sustentando essa igreja, o ministério pastoral, a família pastoral e cada família que se encontra nesta manhã aqui presencialmente, como aquelas que também estão de casa cultuando ao Senhor, né? Não estão vendo o culto, mas estão de casa cultuando ao Senhor e estão prestando um verdadeiro culto a nosso Deus. O desejo do nosso coração é que essa palavra também edifique a sua vida, que Deus trate o seu coração de forma completa. Eu não sei se você está com a sua família nesta manhã, mas mesmo que você esteja sozinho ou sozinha, você está representando a sua casa. E nós acreditamos que essa palavra entrando no seu coração e você tendo o desejo de colocá-la em prática, vai abençoar a sua família. Então, mesmo que nesta manhã você esteja aqui sozinho, sozinha, eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, porque já tem abençoado a minha. Estou com a minha esposa aqui, a Érica, que daqui a pouquinho vai estar aqui na frente também no finalzinho. Também está ali no colo dela a Elis, a nossa pequenininha, né? Está ali dando tchau pro pessoal, né, filha? Tchau. Tchau. E o Enzo ficou em casa, né? Ficou em casa com a sogra. Então a família toda está trabalhando em prol de estarmos aqui nesta manhã, né? O Enzo em casa com a minha sogra, a Elis ali fazendo bagunça, a Érica está ali. Então, queridos, é uma alegria estar com a família e poder servir ao Senhor. Mas, sem mais delongas, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E eu peço a você que, em nome de Jesus, você esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. O texto que nós vamos meditar nesta manhã é de 1 Reis, capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia. Livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7, para que você entenda. Na verdade, eu vou pular para o verso 8, para você já entender a ênfase da mensagem nesta manhã. Mas antes eu vou fazer um resumo breve do verso 1 ao verso 7, o que está acontecendo. A palavra de Deus começa a falar de um homem chamado Elias, e esse homem, ele se torna um grande profeta. Até então, ninguém conhecia Elias na narrativa bíblica, porque é a partir desse texto de 1 Reis, capítulo 17, que de fato começa a ser falado sobre Elias, que a palavra de Deus nos diz que é um tesbita, morador de Gileade. Então Acabe, o rei, começa a anunciar, a fazer algumas coisas do seu tempo, e Elias, ele começa a profetizar. Então ele fala a Acabe, ele vai a Acabe, e ele começa a dizer que é tão certo como o Senhor vive, ou seja, é verdade o que eu estou te dizendo, você pode confiar no que eu estou te dizendo, o que eu estou profetizando, que o Deus de Israel, a quem ele servia, então Elias está se posicionando. O texto bíblico diz que ele era um tesbita, que estava no período que Acabe era rei, e ele se posiciona dizendo, assim como o Senhor vive, assim como ele é fiel, assim como ele de fato é o Deus de Israel, ele diz a você que não haverá mais orvalho pelos próximos dias, pelos próximos anos. E o Senhor, ele começa a fazer então uma obra em Israel, a partir da vida de Elias. Só que essa obra de Israel começa de fato no coração de Elias. Começa naquilo que Deus tinha falado já a Elias. E começa um desafio na vida de Elias. Porque do verso 1 ao verso 8, Deus ele faz uma promessa a Elias, uma promessa de provisão, uma promessa de cuidado. Deus manda Elias ir para um determinado lugar e ele vai. Ele caminha para perto de um riacho e naquele riacho ele seria suprido pelo Senhor com aquela água para beber, para saciar a sua sede. Mas ao mesmo tempo o texto bíblico diz que de forma sobrenatural naquela região ali do Jordão, Deus também enviaria corvos para cuidar de Elias. Que ele seria alimentado, que ele seria cuidado pelo Senhor de forma sobrenatural. Talvez se hoje você ouvisse de Deus assim, você não tem o que comer, você não tem o que beber, mas para comer eu vou mandar todo dia, meio-dia na sua casa, alguns corvos enviar carne, levar carne para você. Talvez você desconfiaria de uma promessa como essa. Talvez você colocaria em dúvida se Deus de fato estava falando com você, ou se era realmente Deus, ou se é Deus falando com você. Existem promessas, existem questões, existem situações da nossa vida que às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Verdadeiras guerras que nós entramos, dificuldades, caos, pandemias,
Crise no relacionamento, crise com os filhos, crise no casal, crise entre genros e sogras, sogros, enfim, às vezes nós estamos na nossa família vivendo de forma muito tranquila e de repente alguma coisa acontece e tudo muda. Já aconteceu assim na sua casa? Está tudo muito tranquilo e a gente está vivendo bem e de repente acontece um problema. Já aconteceu isso na sua casa? Você pode levantar, já aconteceu com você? Amém. Na minha já aconteceu. E acontece às vezes de forma assim, muito de repente. Você está numa empresa trabalhando, você está no seu serviço há muito tempo e de repente você é chamado, o RH te chama e tem um papelzinho em cima da mesa. E teu chefe avisa, você está dispensado, você está despedido. E você sem dinheiro na conta, você cheio de dívida, e aí você chega em casa para comunicar ao seu esposo, a sua esposa. Fui mandado embora. No primeiro momento, a perna treme, o coração balança, a barriga fica gelada, a gente fica nervoso, a gente fica tenso, porque a gente sabe como é a situação da nossa casa e como nós somos dependentes daquele salário. Quando você recebe um laudo médico, às vezes, de uma enfermidade que assolou a sua casa e chegou na sua casa, e você está passando mal e, de repente, você vai no médico e o laudo do exame não é aquele que você esperava. E o médico fala, olha, você está com tal enfermidade. E, às vezes, você tem que reunir a família para dar um comunicado como esse. Olha, estou doente e essa enfermidade vai ter que ajustar algumas coisas aqui em casa e eu vou ter que entrar num tratamento. São crises que acontecem às vezes na nossa casa, como um filho, que talvez já tenha sido a sua experiência, de um filho de repente chegar em casa e falar, olha, não aguento mais, não vou ficar aqui, eu vou alugar uma casa, eu estou saindo de casa. E o pai e a mãe naquela luta de querer não deixar o filho ir, porque sabe da dificuldade que é o mundo aí fora, e como ele vai se portar, e como vai ser essa realidade. E às vezes essa saída de casa é reflexo de uma briga familiar, de um desacordo, de uma falta de diálogo, de tantas coisas que acontecem. E queridos, eu só estou dando exemplos de coisas que acontecem semanalmente nas nossas famílias. No ministério pastoral, na função que a gente exerce, nós estamos a todo tempo tentando ajustar e acompanhar e abençoar e aconselhar famílias que estão passando por estas crises, por essas guerras, sem falar das guerras do nosso tempo. Princípios, valores que estão sendo distorcidos, estão sendo mudadas na sociedade, e nós que temos a palavra do Senhor, nos sentimos dentro de uma guerra, e às vezes uma guerra silenciosa, que nós só notamos quando atinge a nossa casa, mas que na verdade a sociedade está em guerra. Valores, princípios, ideias, ideais, ideologias, tantas coisas diferentes, e Elias estava lá vivendo a vida dele. Elias, o tesbita, que é chamado para ser profeta, ele estava vivendo a vida dele, tranquilamente, com seus familiares, com seus amigos, com seus afazeres. E Deus chama esse homem para um projeto. Deus chama esse homem para começar algo novo em Israel, que era ser uma voz profética. Então Elias saia daqui, vá por leste, se esconda junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenarei a corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez. Eu estou no verso 5. E foi Elias, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. E aí, querido, começa a crise. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. E aí, de fato, entramos no verso 8, que nós vamos meditar. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Também ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado.
Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos. Elias disse a ela: não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços e levou para cima, ao quarto onde mesmo estava hospedado, e deitou-o em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste tanto essa viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto para casa, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Queridos, esse texto aqui, só de ler esse texto já enche o nosso coração de esperança. Essa mulher aqui era uma mulher que está passando por grandes desafios. E ela, a história dessa família, de uma família improvável. Uma família improvável. Eu fico imaginando a criatividade de Deus, eu não consigo chegar nem perto dela. E Deus é extremamente criativo em tudo que faz. Elias, um homem chamado por Deus para ser um profeta, e ele representa os profetas. Elias é um homem que o Novo Testamento o cita. Elias é aquele homem que aparece lá no Monte da Transfiguração com Moisés e Jesus. Então, é alguém de fato importante na história de Israel, é alguém importante para a história de fé. Mas o ministério dele começa com crise, com luta, com dificuldade. Como algumas famílias aqui que começam com lutas e dificuldades. Só que Deus, de forma criativa, abençoa Elias de tal forma que quando ele estava vivendo ali junto ao Jordão, bebendo da água do ribeiro, se alimentando dos corvos, passando por esse cuidado de Deus, o Senhor ele separa uma família improvável para abençoar Elias. Como Deus havia dito, aquele lugar parou de chover e por muitos anos não choveu. A promessa de Deus se cumpriu, de fato a palavra de Deus era a verdade que estava estabelecida ali em Israel, mas Elias teve que se deslocar de um lugar para continuar a ser cuidado por Deus. E sabe quem Deus escolhe? Deus escolhe uma viúva pobre. Deus não só escolhe uma viúva pobre para cuidar de Elias. Deus escolhe uma família improvável que tinha quase nada de comida para alimentar o profeta. E estudando essa mensagem, quando eu comecei a estudar essa mensagem, me fez muito bem, porque também me fez lembrar de um tempo muito gostoso da minha vida. Não sei quantos aqui já fizeram isso. Mas eu me lembro que quando eu e Érica nós éramos namorados, depois de casado também a gente fez isso algumas vezes, quando chegava no sábado, e talvez você se identifique comigo pelo que eu vou falar. Sábado pela manhã, eu acordava e ia jogar meu futebol. Tomava meu cafezinho, jogava um futebol, dia de folga, chegava em casa, almoçava pouquinho. E quando chegava na parte da tarde, eu não comia nada. Sabe por quê? Porque sábado, normalmente, era dia de ir para um rodízio de pizza. Era ir para uma churrascaria, ir para algum lugar comer a beça. E aí,
Sabe qual era o segredo? Não comer bem durante o dia para a noite, comer de verdade. Porque quem vai para rodízio para comer um negocinho só não vale a pena. Você paga, né? E você tem que comer bastante. E aí a nossa cultura, a minha e da Érica, era o seguinte: ó, não come nada, porque à noite tem rodízio e nós vamos comer até morrer hoje. Hoje nós vamos comer até morrer. Quando eu estava olhando esse texto aqui, sabe o que está acontecendo com essa mulher aqui? Ela ia comer para morrer. Mas de verdade, pela ausência de comida. Pela ausência de comida. Essa família aqui, ela estava vivendo algo diferenciado. Sabe por quê? Você sabia como vivia uma viúva em Israel? Se essa mulher ela tivesse filhos e o marido dela morreu, todos os bens ficavam para os filhos. Se essa mulher tivesse só se casado, mas não tivesse filhos, quando o marido dela morresse, os bens, o patrimônio, tudo, ficava para os irmãos do marido. Ou seja, não é à toa que Deus estabelece o cuidado sobre a vida das viúvas. Lá em Êxodo vai falar um pouco mais sobre isso. Em Deuteronômio também. Deus estabelece um cuidado prioritário na palavra de Deus sobre as viúvas, as mulheres, os pobres e os estrangeiros. Essa mulher aqui, ela estava vivendo sobre esse cuidado de Deus, embora estivesse passando por uma crise. Por quê? Ela sabia como ela seria taxada na sociedade por ser uma viúva. Ela seria alguém que viveria em segundo plano na sociedade, porque ela não tinha recurso financeiro. E o que o texto bíblico que nós lemos declara é que, de fato, essa família estava vivendo um problema seríssimo. Eles estavam prestes a morrer, mas eles tinham um patrimônio. Quando Deus dá ordem a Elias sair daquele lugar e ir para Sarepta, eu fico imaginando por que Deus não escolheu um empresário de Sarepta para cuidar de Elias? Por que Deus não pega um homem, uma família muito bem financeiramente equilibrada em Sarepta, já que Deus queria levar Elias para Sarepta? Por que Deus não escolheu uma família provável, uma família com recurso? Não escolheu uma família saudável, uma família que se alimentava bem para cuidar do profeta Elias? Deus já tinha um plano sobre a vida de Elias. E, queridos, muitas coisas que acontecem às vezes na nossa casa, na nossa família, muitas crises que chegam na nossa casa, muitas crises que chegam na sua casa, é para você perceber que Deus está cuidando de você. Se Deus enviasse, de repente, um empresário para cuidar de Elias, seria na força do homem. Seria na provisão do homem. E Deus usa homens e mulheres para abençoar o reino. Como eu tenho certeza que nessa igreja tem homens e mulheres que abençoam o reino. Mas Deus estava tratando o coração do profeta Elias. Assim como Deus tinha uma provisão para essa família. Deus não estava só cuidando de Elias, que era um homem que estava sendo levantado naquele tempo como voz profética. Deus não escolhe só homens e mulheres que assumem posições grandes na sociedade. Deus, inclusive, escolhe famílias de uma mulher viúva, que não tem o que comer, que estava na porta da cidade separando lenha para cozinhar o finalzinho da farinha, o último bocado de azeite para fazer um pão, comer e esperar a morte. Elias já vinha sendo cuidado por Deus pelos corvos, pelo ribeiro de Querite, estava sendo amparado por Deus. Sabia que Deus era um Deus provedor, mas essa mulher não tinha conhecido ainda o Deus provedor. E nessa experiência de Elias, essa família pôde desfrutar desse cuidado de Deus. Existe uma declaração de um teólogo, de um escritor chamado John MacArthur Jr., no seu livro O Poder do Sofrimento. Ele afirma assim: um letreiro na parede de uma sala de aula do primeiro grau dizia: a vida é a professora mais implacável. Por quê? Porque primeiro ela dá a prova e depois ela ensina a lição. Muitos desafios que nós estamos enfrentando hoje na vida, muitos desafios que a sua família está vivendo hoje, ela é reflexo disso aqui. Primeiro, você está sendo provado. A sua família que está passando pela guerra, pela crise, pela dificuldade, ela está sendo provada. E quando nós vamos passeando por essa crise, quando nós vamos andando sobre essa crise, Deus vai nos dando a lição sobre o porquê que nós estamos enfrentando.
palavra de Deus nos ensina que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na fraqueza. Na fraqueza. Esse texto aqui nos ensina que Deus, ele é soberano para escolher quem ele quiser para nos abençoar. Deus, ele é soberano para escolher quem ele quiser para nos abençoar. Deus escolhe uma família improvável para abençoar o profeta Elias. O caminho, na nossa mente, era outro. As condições para a gente percorrer eram outras. Pessoas com mais condições, uma casa melhor para ele morar, uma situação melhor lá em Sarepta. Mas não, Deus soberano, inclusive escolhe as nossas famílias para abençoar outras famílias. Uma família saudável, já que vocês estão construindo famílias saudáveis nesse mês. Uma família saudável, mesmo que esteja passando em guerra, passando por crise, passando por dificuldade, abençoa o reino de Deus. E você não precisa ter muito para abençoar o reino de Deus, porque Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele é poderoso para transformar o que você tem, por mais que seja pouco aos seus olhos, é suficiente para abençoar o reino de Deus e outras famílias. Aquilo que você tem é suficiente para abençoar outras famílias. Esse texto vai deixar muito claro isso. Uma família que estava se preparando para comer e morrer. Deus transforma o cenário dessa família. Nós entendemos que as pessoas que estavam vivendo nessa realidade, como essa viúva, e famílias passam pela viuvez, famílias passam por crise, principalmente num tempo que nós estamos vivendo, queridos. Quantas famílias perderam entes queridos? Acabei de receber um WhatsApp de uma ovelha minha. Pastor, meu filho morreu. Acabei de receber, está aqui. Nem 50 anos tem o filho da irmã. Pastor, morreu. E como agora essa viúva chega para o filho e avisa que o pai morreu? Olha a crise estabelecida. Olha as dificuldades da vida real que nós estamos enfrentando, que as nossas famílias estão passando. Olha as lutas que nós temos que enfrentar nesse tempo. Essa fragilidade, essa vulnerabilidade. A gente vai perceber que por essas razões, Deus dá uma proteção especial e, de fato, dá uma proteção profética. Deus não envia qualquer pessoa ali para abençoar aquela família, não. Deus usa o profeta Elias, um homem usado por Deus, que já sabia o que era experimentar o cuidado e a provisão. Já estava sendo alimentado pelos corvos, já estava vivendo junto ao ribeiro de Querite, já sabia o que é um Deus provedor. E agora Elias estava ensinando essa família que mesmo na crise, mesmo na guerra, mesmo na luta, eles sabiam, aquele menino, aquela mulher, conheceram um Deus provedor, um Deus que sustenta. A viúva israelita não usufruía de nenhum direito. Aquela mulher, o que ela tinha? Ela tinha pouquíssima comida e ela tinha uma casa. Ela tinha uma casa. E por ela ter alguma coisa, ela pôde hospedar o homem de Deus ali naquela casa. E foi reflexo do que acontece na vida dela. Ao mesmo tempo, esse texto bíblico nos ensina, e você precisa aprender isso. Deus, ele é soberano para usar a sua família, mesmo que você tenha pouco, mesmo que você desconsidere o que você tem. Deus é poderoso para te usar, meu irmão, para te usar, minha irmã, para abençoar o reino de Deus e para que você seja abençoado também. Aprendemos também nesse texto, diante dessa narrativa maravilhosa aqui, que Deus, ele cuidou daquela mulher diante da sua obediência. Diante da sua obediência. Mesmo com todas as provações, aquela mulher escolheu obedecer. O verso 12 vai nos dizer o seguinte: ela respondeu ao profeta Elias: tão certo como o Senhor vive, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos. Ela colocou a condição dela, a condição humana, aquilo que os nossos olhos estão contemplando. A nossa família, às vezes, no momento da crise, no momento da luta, quando nós estamos construindo a nossa família, nós olhamos, às vezes, o que nós encontramos. Eu me lembro, no início do nosso casamento, o primeiro ano de casamento, esse ano,
daqui a alguns meses completo 11 anos de casado. E o primeiro ano de casado foi o pior ano. Foram lutas terríveis. Lutas terríveis. E nós olhávamos aos nossos olhos, será que eu vou conseguir construir a minha casa? Preciso de um carro, não tenho condições de ter carro e casa ao mesmo tempo. Ou eu faço um ou eu faço outro. Dinheiro pouco. Adaptação de uma família com pensamentos diferentes, com realidades sociais totalmente diferentes. E aquele primeiro ano, ele nos fortaleceu. Mas nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor, para que a gente conseguisse encontrar o caminho. Essa mulher aqui, ela apresentou as condições delas. E às vezes, diante da crise que nós estamos vivendo, nós apresentamos ao Senhor: Senhor, estou passando por esse momento, estou passando por essa crise, Senhor, meu coração está assim hoje, Senhor, meu filho está assim, Senhor, a minha esposa, Senhor, o meu esposo, Senhor, a casa, Senhor, o transporte, Senhor, o dinheiro. A gente apresenta aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque nós somos humanos. Por mais que nós tenhamos entregado a nossa vida para Jesus, por mais que o justo viva pela fé, os nossos olhos contemplam. E a gente às vezes apresenta para Deus a situação que nós estamos enfrentando. E essa mulher apresenta para Elias a realidade dela. Mas o verso 13 vai dizer: Elias então disse a essa mulher, então, não tenha medo. Elias já começa o diálogo dizendo: olha, não tenha medo. Porque Elias sentiu o temor do coração dela. O que ela tinha, ela apresenta, eu imagino essa mulher apresentando isso para Elias, sabendo que ela já estava para morrer, sabendo que teu filho estava com fome, em casa. Ela apresentando para o profeta a situação, ela não deve ter falado assim: ó, Elias, eu tenho muito pouco aqui, eu estou muito assim, preocupada, eu eu tenho certeza, daqui a pouquinho a gente vai estar morto, eu e o meu filho, nós vamos morrer. Eu duvido que essa mulher apresentou assim. Essa mulher deve ter clamado, essa mulher deve ter chorado. Ela estava angustiada. E a primeira palavra de Deus para aquela mulher através do profeta: não tenha medo. Querido, sabe quando teu coração está angustiado? Quando você olha a situação da sua família, o teu esposo, o teu filho, a situação financeira, o laudo médico, sabe? Os ataques que a sua família tem recebido. Quando a gente apresenta ao Senhor em oração, quando a gente apresenta em clamor ao Senhor o que nós estamos enfrentando, sabe o que o primeiro Senhor faz no nosso coração? Acalma o nosso coração. A oração, durante a oração nós encontramos a paz do Senhor sobre a nossa vida. A palavra do Senhor para o seu coração é: não tenha medo. Você está passando pela crise, você está passando pela guerra, a sua família está vivendo uma situação que você não esperava. Não tenha medo. Não tenha medo. Uma palavra para o Senhor nesta manhã, diante das guerras que a sua família está enfrentando. E Deus sabe como está o seu coração nesta manhã. O desejo que há no seu coração de construir uma família saudável, mesmo passando pela guerra, mesmo passando pela crise. Não tenha medo. Até porque recai sobre nós promessas do Senhor. A palavra de Deus nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, você está sendo muito bem assistido. Por mais que os seus olhos agora estejam vendo a crise, o nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade. O nosso Deus é o Deus que na criação põe o caos em ordem, faz separação das águas. É o Deus que põe cada um no seu devido lugar. E quando nós encontramos essa paz do Senhor no nosso coração, Ele começa a colocar as coisas em ordem. Mas a porta para que a gente entre e encontre essa paz é a obediência. Elias começa: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Vá e faça o que você disse. Ela vai ter que preparar todo o alimento. Lembra que ela disse que pegou aquela lenha para cozinhar, para fazer? Vá, faça aquilo que você tem que fazer, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Nessa hora, querido, eu, Eric, não sei você, mas eu penso logo: farinha pouca, farinha pouco, meu pirão primeiro, calma aí.
Eu tô cheio de fome. Só tem um pouquinho aqui dentro. Um grupo aqui querendo isso aqui que eu quero. Tá todo mundo de olho. Calma aí, deixa eu logo dar a golada. Deixa eu logo contaminar o negócio aqui para ninguém querer. Querido, aquela mulher, ela deu as condições. Elias veio e deu o que Deus queria que ela fizesse. E sabe qual foi a posição daquela mulher? Elias disse: traga para mim, depois prepare o resto para você e o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Queridos, obediência trata o nosso coração. A obediência nos torna submissos à vontade de Deus. A obediência traz a nossa família para o centro da vontade de Deus. Mesmo que o caos esteja aqui estabelecido, a guerra familiar, a fome, a iminência de morte, Deus acalma o coração daquela mulher, mas ela teve que obedecer a sua santa palavra. O que Deus tem falado para você durante esses dias que você precisa fazer sobre a sua casa? Falar menos. O que Deus tem falado para você? Dialogar mais com seu filho? O que Deus tem falado sobre o seu relacionamento? Dar mais tempo para o casal? Saber se calar na hora certa? O que Deus tem falado sobre a sua casa? Orar mais? Cuidar mais da sua família? O que Deus tem falado com você durante esse mês, esses dias? Estar integrada com a sua família no reino de Deus? Deixar um pouco de lado os desejos da carne e deixar o Espírito dominar? O que Deus tem falado com você durante esse dia, durante esses dias? O que você está disposto a fazer? Por mais difícil que isso seja, por mais caro que isso seja para você, precioso para você, como era para esta mulher, que Deus disse: não tenha medo, faça conforme você diz, mas primeiro prepare para o reino. E eu me lembro do texto de Mateus capítulo 5, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus pode fazer com a sua família nesta manhã, queridos. Famílias que estão vivendo de forma saudável, em meio à guerra, que pode ser como a sua família, uma família improvável, uma família que a sociedade talvez não dê tanto valor, pela forma que está hoje, pela situação que você vive, tem aprendido de um Deus provedor, mas passa pela obediência. Passa pela obediência. Você precisa obedecer, porque Deus é soberano e Ele nos leva à obediência. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 2, vai nos dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Essa mulher estava passando por uma provação. Tem alegria o fato de estarem passando por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produzido promove a esperança, promove a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago, capítulo 1, verso 12, também vai nos ensinar: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Salmo 34, 18: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, Ele salva os que estão de coração oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. João, capítulo 16, verso 33, falai essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, palavras de Deus para a sua vida. Tratamento do Senhor sobre o seu coração. Sabe aquela ligação que você recebe de um irmão? Sabe aquela ligação que você dá para uma outra família? Sabe aquela mensagem que você ouve num domingo pela manhã ou num domingo à noite, ou na sua casa, no YouTube da igreja, semanalmente, sendo lá postado? Sabe aquela palavra lida na sua Bíblia, na sua casa, no momento da sua dor? Tudo isso é fruto do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Você só precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer ao Senhor. A sua família precisa estar disponível para obedecer ao Senhor.
Por quê? A terceira lição que eu aprendo sobre essa vida aqui, sobre essa família improvável, que aprende de um Deus provedor no tempo de guerra, da luta, que Deus ele provê sobre a sua vida, além daquilo que você tinha planejado. Às vezes nós estamos almejando algo do Senhor, nós estamos precisando de algo. E quantas vezes, querido, a gente já ouviu um não de Deus? Quantas vezes a gente ora, e sabe o que a gente ouve? Por mais difícil que seja o entendimento do ouvir o silêncio de Deus, que às vezes é um silêncio ensurdecedor. Parece que Deus não está falando com a gente. Quantas orações a gente faz, Senhor, que aconteça isso na minha família, e a gente ouve um silêncio. E quantas vezes nós já ouvimos não? E quantos nãos, quantos silêncios de Deus já foram grandes livramentos sobre a sua casa? Quantas vezes essa experiência que você tem passado, que você clama, Senhor, que eu passe logo por essa prova, porque nós queremos passar logo pela prova, nós queremos sair do ambiente de guerra, nós queremos viver em paz, nós queremos desfrutar do melhor tempo possível enquanto nós estamos aqui, mas quantas vezes essa dificuldade, ela nos aperfeiçoou para um novo tempo. Elias tinha passado por um difícil momento junto ao ribeiro do Jordão, mas ele foi cuidado por Deus. Bebia do ribeiro, provava do alimento que os corvos enviavam toda manhã e todo fim de tarde, se alimentava sob os cuidados de Deus, mas o ribeiro secou também para o profeta. O profeta começou a viver a prova de Deus também, mas Deus deu o alívio e enviou, olha, vai para o outro lado. E quantos de nós já passamos por construções na nossa casa? Quantos de nós, eu me lembro, para ilustrar para você uma provação que Deus nos deu além do que nós tínhamos planejado, e talvez já tenha acontecido isso na sua casa. Como eu disse, nós temos um outro filho, que vai fazer 4 anos agora no dia 7, o Enzo. E eu vinha numa empresa muito bem estabelecido, muito tranquilo, simplesmente numa segunda-feira, não pude ficar de plantão, na terça-feira, passou na quarta-feira, fui chamado de manhã cedinho. Por quê? No domingo, nós tínhamos comemorado tempo de 6 anos de casado. 6 anos de casado. E aí acabou o culto pela manhã, nós não tomamos café. Nós não tomamos café. Para quê? Para que quando acabasse o culto, o que a gente ia fazer? Comer até? Comer até morrer. Eu queria sair para comer até morrer. Nós fomos para uma churrascaria em Petrópolis. Comer até morrer, a gente comer bastante. A gente até não está se sentindo bem de tanto que a gente come. Fui para uma churrascaria, pastor Eliseu. Lago Sul, em Petrópolis. Comemorar aniversário de casamento. Irmãos, comemos de verdade. Naquele dia comemos de verdade. Eu acho que a Érica comeu 1 quilo de cupim. Ela é magrinha assim, mas vai tudo pro pé. O pé é 40, vai tudo pro pé. Ela comeu cupim até morrer. Aí você chega. E ela tem um segredo que ela anda com sal de fruta na bolsa, né? Para fazer digestão. Já é tão assim que ela faz isso, né? É verdade, velho? É verdade, né? Não pode mentir, né? A gente tá aqui, né? E aí, queridos, saímos dali. Quando nós começamos a descer, que eu moro em Saracuruna, zona sul de Caxias, né? Pertinho. Quando nós descemos a serra e descemos para Saracuruna, ela falou, estou me sentindo enjoada. Eu falei, deve ter sido o cupim. Ela foi o cupim. Aí passou mal. Segunda, eu não pude ficar de plantão na empresa. Porque o cupim fez ela passar mal segunda. Terça-feira, cupim. Passou mal. Quando chegou na quarta-feira, fui mandado embora da empresa. Porque eu não pude ficar de plantão na segunda-feira. Por causa do cupim. E aí, querido, quando foi na sexta-feira, eu estava para acordar, 9 horas da manhã, para fazer a homologação da minha carteira de trabalho. A Érica me acorda. Filho, estou grávida do cupim. Queridos, na semana que eu fui mandado embora, a gente descobriu que estávamos grávidos do nosso primeiro filho. Que não era o cupim, era o Enzo. O enjoo dela, o passar mal, ela já estava grávida. E a gente não sabia. Queridos, eu só fui voltar a trabalhar 9 meses depois. Foram 9 meses da gestação, eu desempregado. Desempregado. Enzo nasceu dia 7 de julho de 2010. Não, 2017. 2017, isso. 2010 a gente casou.
2017, 7 de julho de 2017. Quando foi no final do mês de julho, eu voltei a trabalhar. Queridos, provisão de Deus sobre a minha casa. Deus me deu além do que eu tinha planejado. Deus me deu um emprego que eu ganhei 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Minha esposa, durante 9 meses, não precisou pegar um ônibus para fazer uma ultrassonografia. Eu pude levar ela em todos os momentos. Os dias que ela passava mal, eu estava do lado dela em casa. Sabe quem fez o quarto do meu filho? Eu. Sabe quem pintou tudo? Sabe quem preparou a casa para a chegada do nosso filho? Eu. 2017 foi o ano que eu fui ordenado ao ministério pastoral. Tive tempo para me preparar para isso. Aquilo que poderia ser uma crise danada sobre a minha casa, Deus me deu além daquilo que eu tinha planejado. Eu sei os sonhos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Ele sabe o pensamento, Ele tem o ideal para a sua vida, Ele tem a perfeição sobre a sua casa. Ele sabe exatamente como é o futuro da sua família, como será o futuro da sua família. Ele sabe como você está hoje, Ele sabe o que você precisa. E os nossos olhos, às vezes, contemplam uma situação. Nós idealizamos e sonhamos algo, e Deus vem com algo além. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 22, verso 8, vai mostrar um Deus provedor sobre a vida de Abraão e Isaque. E quando Isaque faz aquela pergunta, pai, onde está o cordeiro? Onde está aqui aquele que será imolado? Qual foi a palavra? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Abraão sabia exatamente qual era o sacrifício que Deus queria. Então os dois chegaram juntos ali naquele lugar do sacrifício. E Deus, ele providenciou, além daquilo que Abraão esperava. O que Abraão esperava? A morte de Isaque. O que Deus proveu? Um cordeiro puro, já amarrado. Só colocar em cima do holocausto e sacrificar. Queridos, essa mulher estava passando por uma crise. O texto bíblico vai dizer que Deus proveu sobre a casa dela, diante daquela obediência que ela teve. Uma família improvável. Deus cuidou dela até o último momento. O texto bíblico vai dizer que por muitos anos, por muitos dias, a viúva fez, segundo a palavra de Elias, assim comeu ele e ela e a sua casa durante muitos dias. E a farinha da panela não acabou. E o azeite do jarro não faltou. Segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Não faltou. Não faltou. E o Deus que nós servimos é o Deus dessa mulher aqui. Porque a palavra nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Será que Deus só tem olhos para essa mulher aqui, para o seu filho, ou Ele tem olhos para a sua casa também? Será que Ele provê somente sobre a casa desta mulher, além daquilo que a gente imagina, ou Ele faz sobre a sua casa também? Deus faz, porque Ele é Deus. Certa vez, lendo um livro de um homem chamado Viktor Frankl, um filósofo, um psiquiatra austríaco, ele, em um dos seus livros, O Homem em Busca de Sentido, ele faz uma declaração maravilhosa. Esse homem, ele passou pelos campos nazistas, dos holocaustos, ele viveu aquele tempo do nazismo, e ele faz uma declaração que me chamou a atenção num dos seus livros. Você não deve se envergonhar das lágrimas. E quantas famílias, quantos de nós, às vezes, escondemos as nossas lágrimas? Nós não queremos chorar na frente dos nossos filhos, pelas lutas, pelas crises que nós estamos enfrentando. Quantas vezes nós vamos para dentro do nosso quarto, ou no momento que a gente está sozinho no banheiro, ou na hora do banho, que a gente está passando pelo sofrimento. A orientação, você não deve se envergonhar das lágrimas. Elas são testemunhos de que uma pessoa, que um homem teve coragem, a coragem de passar por aquele sofrimento. Queridos, para passar às vezes pela luta que nós estamos enfrentando, só Deus sabe o que a gente passa. Só Deus sabe dos nossos sonhos. Só Deus sabe, às vezes, do que você idealiza para a sua família e hoje você está vivendo algo diferente. E que bom que Deus sabe. Quem precisa saber, sabe. Porque é Ele que vem com a provisão sobre a sua casa. Você crê nisso? Ele vem com a provisão sobre a sua casa. Por quê, querido? Essa família aprendeu que o testemunho de uma casa, o texto bíblico no verso 24 vai nos ensinar que o testemunho de uma família
mesmo passando pela crise, mesmo passando pelas lutas, mesmo acabando a farinha, o azeite, o filho morrendo, o filho dessa mulher morreu. Mesmo assim, uma família precisa apontar para a glória do Deus provedor. As nossas famílias precisam apontar a glória. Se você tem uma família saudável, glorifique a Deus por isso. Se Deus está tratando a sua família, aponte a glória para Cristo, que é o Deus provedor. Se Ele tem te respondido, se Ele tem trazido teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus familiares para perto, aponte a glória para Cristo. A coragem da confissão, a coragem de confessar, a coragem de testemunhar, ela vai elevar, ela vai trazer para cima o valor desse testemunho. Sabe a crise que você está passando? Deus vai te livrar dela, Ele vai cuidar da sua casa. Mas não é só para você falar, olha, minha família venceu. A minha família venceu porque Deus proveu. A minha família vai vencer porque Deus está conosco. A minha família vai superar porque Deus está acalmando o meu coração. Estamos no meio de uma guerra, nós estamos em paz porque Ele disse, não tenha medo. Queridos, a nossa família precisa apontar para a glória de Cristo. Para isso que nós fomos formados. A única instituição que Deus cria e ensina a viver antes do pecado, família. Todas elas foram depois do pecado. Deus institui homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva, num tempo da pureza. Um tempo da pureza. Quem somos como família? Qual é a sua família? Quem é a sua família? O que vocês conquistaram juntos? O que vocês querem ser? Quais são os seus sonhos? Tudo o que temos, tudo o que somos, precisa resplandecer a glória de Cristo. Depois de ter provido o alimento, depois do menino morrer, e Elias se prostrar 3 vezes sobre o corpo daquele menino, e Deus responder a oração do profeta. E o texto bíblico diz que aquele menino, ele reviveu, ele ressuscita, ele vem de volta. E ele entrega para sua mãe, olha, está aqui seu filho, ele está vivo. Depois dessa provisão, depois dessa obediência, depois desse cuidado, a declaração dessa mulher foi uma. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor está na sua boca e ela é verdade. Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor está na sua boca e ela é verdade. Querido, nós precisamos apontar para a glória de Cristo. Nós precisamos fazer com que o nome de Cristo seja conhecido, porque famílias saudáveis testemunham o que Cristo faz. A sua família é saudável? Glória a Deus por isso. Você crê pela fé que a sua família é saudável? Você precisa apontar a glória de Cristo sobre a sua casa. Famílias precisam conhecer o que tem acontecido na sua casa. Esse testemunho, ele prepara o caminho para obras maiores. E depois dessa experiência aqui, da declaração dessa mulher, Elias sai e se apresenta a Acabe e começa todo um processo profético na vida de Elias. A palavra daquela mulher deu veracidade à palavra que saía da boca do profeta. Deus faz através da sua casa, Deus faz através da sua família. Érica, vem chegando para perto. Porque nós entendemos aqueles que têm um porquê, aqueles que encontraram a essência para viver, as famílias que entenderam o cuidado de Deus e a sua casa, precisam suportar os dias de crise, precisam suportar aqui, olha, presta atenção em mim aqui, olha, ela vai louvar o Senhor com a gente. A sua família que está passando pela luta, a sua família que quer ser saudável, a sua família que tem buscado no Senhor, não precisa só se ficar perguntando por que nós estamos passando, por quê, por quê. Os nossos questionamentos às vezes não terão respostas. Talvez nós viveremos uma vida inteira e não entenderemos por que passamos por aquilo. Mas, querido, a grande essência do Evangelho, o que o cristianismo permite, o que o Espírito Santo que habita em nós permite acontecer na sua casa. Como você vai passar por essa crise? Não por quê, mas como você vai passar? Como você vai viver? Em obediência? Você está disposto a obedecer ao Senhor? Você está disposto a testemunhar? Você está disposto a reconhecer a soberania de Deus? É isso que Deus pode fazer com a sua casa nesta manhã.
É isso que Deus há de fazer sobre a sua família nesta manhã. E eu quero fazer um desafio para você nesta hora. Nós vamos cantar um louvor. E esse louvor, ele fala que a minha família é uma casa de bênção. E é difícil declarar isso quando nós estamos passando pela luta. É difícil declarar que a minha família tem sido uma bênção quando nós estamos passando pela guerra. Mas você tem um Deus que é provedor, que faz sobre a sua casa. E eu quero desafiar você. Não vou pedir para ninguém vir à frente. Mas se você quer declarar essa verdade por fé no seu coração, que mesmo na crise, mesmo na luta, a experiência dessa mulher aqui, da palavra de Deus ao seu coração, te despertou para reconhecimento da soberania de Deus, para viver em obediência ao Senhor, para suportar em amor e entender que Deus dá além, às vezes, daquilo que nós merecemos ou imaginamos, e que você precisa agora testemunhar quão saudável é e está a sua família. Você se coloque de pé e vamos cantar juntos. Só se você entendeu essa palavra e você quer declarar com a sua casa e com a sua família. Vamos adorar o Senhor juntos. Se você estiver perto da sua família, se você não estiver perto da sua família, tente estar pertinho. Tenta se colocar aí juntinho. Tentem adorar o Senhor juntos. Nós vamos orar juntos, nós vamos cantar juntos, mas faça isso com a sua família. Faça isso com a sua casa nessa hora. Se de repente está sentado longe, senta pertinho. Se possível, se abrace. Nós vamos adorar o Senhor juntos. Vamos declarar por fé que a nossa família, a sua família, é bênção para o reino do nosso Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso por fé? Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Olha essa frase agora. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Agora declare com fé, vamos juntos? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais agir partir. Pois a casa que o dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que você, querido, esteja conduzindo o Espírito Santo para a sua casa nesta manhã. Em meio à crise, Deus há de tratar seu coração. Entenda isso. É o que Deus quer para a sua família. Em Jesus. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, em família, família da fé, uma família que pertence ao Senhor. Mas nós temos as nossas famílias, Pai, em casa, o nosso lar, nós temos os nossos matrimônios, nós temos, Pai, os nossos filhos, e nós queremos consagrá-los ao Senhor nesta hora, Pai. E cada família aqui, Pai, tem enfrentado um desafio diferente, cada um tem enfrentado uma luta diferente, mas eu tenho certeza que o Senhor está em cada uma delas com os teus filhos. Que o Senhor estabeleça a sua paz, que o Senhor estabeleça o seu cuidado, a tua provisão sobre estes lares. O Senhor sabe exatamente como tratar cada um deles, o Senhor sabe o ponto que precisa ser ajustado, Senhor. Mas eles declaram nesta manhã, eles desejam que as suas casas sejam lugares de habitação do Senhor, onde a tua bênção está. Que esta declaração através dessa canção tenha sido profética sobre a vida dos teus filhos, que tenha sido por fé, Senhor, que estabeleça o teu reino neste lugar, porque o Senhor é um Deus provedor, que faz sobre as nossas casas, por mais improváveis que elas sejam, por menos, Senhor, que tenhamos, por mais que hoje achemos que a nossa família está errada, não tem muito a oferecer, nós aprendemos na sua palavra que mesmo com pouco, o Senhor faz coisas grandiosas. Que o Senhor faça, Pai, que o Senhor faça mais uma vez, e faça através dessas famílias. É o que nós lhe clamamos nesta manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, você pode se assentar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, para a glória do nosso Deus.